Meu nome é Walter Mesquita e eu irei apresentar o artigo A Arte de Moacir Andrade, 1950 e 1960. Moacir Andrade é um artista plástico amazonense que nasceu em 1927 e faleceu em 2016, na metade da pesquisa de doutorado que eu realizava então. Nasceu em Manaus, na capital do Amazonas. A produção artística, digamos assim, os primeiros rascunhos, rabisco, datam da década de 30. Nós coletamos vários desenhos, entre eles esse aqui, Galinha e Pintinho, feita em 1934, coletada do ateliê, acervo da família, né, do ateliê do artista. É interessante que, mesmo o artista desenhando desde a década de 30, mostrando já um talento excepcional para a observação e para o registro daquilo que via quando ficava na varanda da casa da madrinha dele, na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da cidade, ele olhava o movimento das ruas, os vendedores ambulantes, e assim registrava isso aí no desenho. No caso, década de 40, final de 40, início de 50, vamos começar a ver a produção pictórica do artista. E é em 1952 que é registrada a primeira exposição do artista, na ocasião de alguma comemoração da Escola Técnica Federal do Amazonas, atual Instituto Federal do Amazonas. Vale lembrar também que o artista foi professor da Escola Técnica até 1997, quando ele se aposentou, então, na cadeira de professor. Este trabalho, que são embarcações no Rio, é de 1953 e faz parte do acervo do Museu Moacir Andrade, da Escola Técnica, do Instituto Federal do Amazonas. Lá tem um museu Moacir Andrade com várias pinturas, medalhas, documentos, entre eles aquele convite da exposição dele, de 1952, e esta obra aqui, já com fundo escuro, carregado, com pincelados. Isso vai começar a marcar, essa década de 50, a pintura de Moacir Andrade, cores fortes, escuras, com uma pincelada carregada, como em outras pinturas que eu vou mostrar. Mas, em meados da década de 50, com a eclosão do movimento Clube de Madrugada, é aí que vai dar uma força, um impulso na carreira artística de Moacir Andrade, na qual ele vai participar desde 54, com outros artistas plásticos e poetas, de várias atividades e ações, entre elas exposições e mostras desse clube, em 1954, 55, 56 e 57. Em 58, já no final da década de 50, o artista ele vai começar a sair da cidade, do estado, e ir para outros lugares do Brasil. No caso, aí, em setembro de 58, ele vai expor no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, que se localizava no centro da cidade naquela época. E ele relata, em entrevista, falando sobre as obras, sobre a sua produção, eu não me considero um primitivo. Em pintura, como em tudo na vida, sou um autodidata. Não tive professor em arte nem qualquer influência. Faço uma pintura de raízes regionais, inspirada no mundo da Amazônia e nas recordações sentimentais da infância. Quando muito, eu seria um primitivo folclórico erudito. Essas terminologias, primitivo, folclórico erudito, realismo fantástico, esses termos que são dados para caracterizar o estilo dele, acaba não explicando. Falando que o artista é primitivo, acaba não dizendo muita coisa da obra dele, porque nós vamos ver que é muito diversificado. No caso dessa década de 80, como nessa pintura aqui, de 58, que retrata a filha do artista, a Gracinha, nos braços da babá, a pincelada carregada, esses tons ocres, com fundo escuro, tons azuis escuros. Isso marca a produção dessa segunda metade da década de 50 do artista, bastante expressiva, com esses contrastes, essas tensões visuais, com essa deformação na forma e na cor. É comum. Essa obra de 59, que ele está retratando ali, fazendo retratos, mas também ele continua, como fazendo os desenhos, olhando para a cidade, para suas construções, para os seus espaços, e vai retratar esse espaço aqui, essa usina em 58. Como, por exemplo, como também, no caso da sua ida a Belém, do Ver o Peso, ele vai retratar, já começa a mudar no final da década de 50 para 60, a questão do fundo, os tons, ele começa a deixar mais leve, mais claro,
o mais neutro, e chama a atenção para o primeiro plano das figuras, ainda com pinceladas carregadas, né, mostrando essa tensão visual que o artista mantém nessas obras aí. Já começamos a ver a mudança visual do artista, ele começa, aquela pincelada carregada de tinta, ele começa a limpar, a deixar mais lisa, mas ainda com cores fortes, com contrastes, né, tons ocres e tons escuros, azuis escuros, para contrastar figura e fundo nas suas pinturas. No entanto, é em meados da década de 60, de 1960, em que vai ocorrer a grande mudança no estilo visual do artista. Essa obra, o caso Neca Manaus, de 1964, ele retrata uma lenda urbana que seria uma jovem Neca, estava ali lavando roupa às margens do Igarapé, do Educandos, que ela, no caso, é arrastada por um jacaré. Não se encontraram o corpo até então. No entanto, um pesquisador no seu tese de doutorado, Souza, ele fazendo uma pesquisa que conta que essa história ocorreu na década de 20, ele não encontra nenhum recorte de jornal que trate desse caso na cidade. Então, essa ideia das lendas, dos mitos, no caso, começa a chamar a atenção do artista, esses contos. Ele vai ouvir as pessoas no mercado, vai gravar, vai entrevistar, vai anotar e coletar dados. Nesse caso aqui, visualmente, a mudança é tão grande na produção artística que ele começa a trabalhar com cor, com uma paleta de cores bastante diversificada, com uma visualidade bastante decorativa nas suas formas, e as cores mais sólidas no fundo, com os tons mantendo os óculos mais azuis, vermelhos, os brancos, os pretos, os amarelos, os dourados, e assim vai diversificando os vermelhos na sua produção. Essa obra e uma outra que nós vamos ver vão ser decisivo para o que o artista vai produzir no final da década de 60 e principalmente durante toda a sua carreira na década de 70, que acredito que é a produção mais rica do artista. No caso, estamos lidando aqui nesse momento, que é a preparação que o artista está construindo até chegar nessas visualidades para marcar sua carreira artística. Ele ainda volta-se ainda aos temas da cidade, da arquitetura, do Rio. Nesse caso aqui mostra a fábrica de cerveja, e essa localização aqui, o artista ele vai para o outro lado do Igarapé, do São Raimundo, ali essa construção fica na Aparecida, onde ele morava. Ele morava próximo a essa usina, e é comum ele atravessar o rio e olhar para a cidade, e retratar a cidade. Ele pegava o barco que ia para o meio do Rio Negro e olhava para o centro da cidade, para o mercado, e retratava isso. Isso é comum na produção do artista. Então, é a questão dos mitos, das lendas e desse universo urbano do artista, vão fazer parte da produção artística de Moacir Andrade, além dos temas folclóricos, como os ex-votos, as festas juninas, as manifestações religiosas, os cultos, as comemorações, e assim, todo esse universo cultural retratado na produção dele. Apenas aqui vamos mostrar como ele deixa essa pincelada bastante fluida, jogada e carregada, e com fundo neutro. Essas temáticas elas são bastante comuns retratar com esse fundo assim. No entanto, essa obra aqui é um marco, faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, do MAM, o Irapuru, o mito do Irapuru. Ele é retratado seguindo esse motivo decorativo, com essa paleta de cores rica, né? No caso, o Irapuru é um pássaro pequeno, que tem um canto tão majestoso, tão formidável, que os demais pássaros silenciam para ouvi-lo. Então, diz o mito, e o próprio artista escreveu sobre isso nos livros que ele publicou também a partir do final da década de 70. Fruto das suas visitas, ele circulava muito pela cidade, andava de barco, ele visitava o interior do estado do Amazonas, ele conversava com as pessoas, registrava e coletava esses fatos, esses contos e essas manifestações para poder pintar e desenhar e assim marcar sua produção artística. Esse é o meu trabalho que estou apresentando. Agradeço. Obrigado.